Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação neste 17º domingo do tempo comum. E o evangelho que iremos rezar é Lucas capítulo 11, de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: Pedi e recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será dado. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, neste domingo o Evangelho nos convida a que acudamos ao Pai do céu com a nossa oração. Nos aproximemos dele e que possamos chamá-lo de Pai. Que beleza! Como o Papa Francisco dizia, Deus também é mãe. Quando fala de ser pai, fala de cuidado, de ternura, de abraço, de sustento. E nos leva justamente na direção importante para pedir de uma forma equilibrada e sã que esse Deus seja bondoso e cuide de cada um de nós. Se trata, na verdade, de insistir, pedir insistentemente o Espírito Santo. Ou seja, esse alento, essa força, essa companhia, esse consolo, a luz, a esperança, o agradecimento. É isso. Peçamos o Espírito que nos dá o Pai. Nas diversas circunstâncias da nossa vida, somos convidados a esta oração de confiança profunda, chamando o nosso Deus de Pai, em todos os momentos do nosso dia. Inclusive nos momentos difíceis, nos momentos em que parece que tudo está escuro, nos momentos em que necessitamos tanto, mas nem temos quase forças para irmos a Deus e nos aproximarmos dele. É preciso pedir, insistir, que recebamos este Espírito que abre os nossos olhos, que nos conduz, nos sustenta e nos coloca diante do Pai. É preciso ampliar os nossos horizontes, o nosso olhar. É preciso que saiamos da nossa bolha, do menor, do pequeno, e possamos olhar fora da bolha. Um olhar amplo, olhar para a natureza, para a humanidade, para o ser humano e perceber como tudo é criado por Deus, por amor, para que o seu reino aconteça aqui e agora, um reino de perdão, de inclusão, um reino de amor, de compaixão. E pedimos hoje também que o seu reino seja realidade no meio de nós, entre nós. Que a sua vontade aconteça na humanidade e que
Não nos prostremos diante da vontade do mundo, mas diante da vontade desse Deus que é bondoso, que nos faz família. Lembro de uma história que diz que a oração é como uma pessoa que vive em situação de mendicância, de rua, 3 dias, 4 dias na rua, sem comer, sujo, sem banho. E de repente ela é convidada para ir jantar na casa de um grande rei. Aquele pobre, quando chega diante do rei, ferido, sujo, com semblante de dor, de fome, com cabelos esvoaçados, sujeiras, o rei, ao olhar para a sua fome, para a sua pobreza, entende qual é a sua necessidade. A oração, portanto, queridos irmãos e irmãs, é em nossa pobreza colocarmos-nos diante da riqueza de Deus. Não para que Ele nos humilhe, mas para que Ele compartilhe daquilo que Ele tem, que Ele nos dê em profundidade aquilo que Ele tem. E diante desse rei, a nossa pobreza já diz tudo, o nosso silêncio já diz tudo. Não precisamos abrir a boca para dizer: estou com fome, sou pobre. O rei, olhando, vê a nossa necessidade. Queridos irmãos, queridas irmãs, abramos o nosso coração a esse encontro com o Deus que nos ama, que nos ensina o amor, a compartilhar o pão com os pobres e a sermos misericordiosos. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus na dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.